Esta não é apenas a história de uma mulher em uma cidade condenada. É a história do que a divindade enxerga quando o mundo só vê vergonha. Alegrem-se, ó povo, pois o Senhor lhes entregou a cidade. Você já sentiu que não é merecedor de algo bom por causa do seu passado ou da sua origem? Sente que é irredimível, com um problema insuperável e que já está condenado? Enquanto os muros de Jericó desabam, os céus não olham para a história dela, olham para a sua fé. Porque ninguém está sujo demais para ser resgatado, ou quebrado demais para ser escolhido. Os batedores, o cordão vermelho, a travessia do Rio Jordão, ela passou de uma mulher resgatada a uma ancestral de Cristo, o Redentor. Mas como isso aconteceu? O que ligou uma coisa à outra? Esta é a história bíblica de Raabe. O que podemos aprender com ela hoje? Josué, o líder que assumiu após Moisés, havia aprendido com os erros do passado de Israel. 40 anos antes, Moisés havia enviado 12 espiões a Canaã, e 10 voltaram com medo. Então Caleb silenciou o povo diante de Moisés e disse: devíamos avançar e tomar posse da terra, pois certamente podemos fazê-lo. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes que nós. Números 13, 30, 31. Esse medo atrasou a vitória de Israel por uma geração inteira. Mas agora, de pé na beira da terra prometida novamente, Josué não repetiria aquele fracasso. Então ele enviou apenas 2 homens como batedores para observar a terra. Esta não era uma missão pública, sem faixas, sem exército, apenas 2 homens esgueirando-se pelo Jordão sob a escuridão, com a tarefa de observar Jericó, a cidade principal de Canaã. Jericó não era uma cidade pequena, era fortificada, cercada por muros duplos e lar de guerreiros experientes. Um ataque direto sem informações seria um suicídio. Mas se os muros pudessem cair, o resto de Canaã seguiria. Os batedores entraram em Jericó calmamente, mas em vez de se esconderem do lado de fora ou ficarem em campo aberto, eles se dirigiram diretamente para uma casa construída na própria muralha, a casa de Raabe. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões de Sitim. Vão e observem a terra, ele disse, especialmente Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma mulher chamada Raabe, e lá ficaram. Ninguém esperaria que espiões de Israel se escondessem ali. Era uma casa conhecida por muitos homens, visitada com frequência, mas nunca respeitada. No entanto, de alguma forma, Raabe sabia quem eles eram. Ela tinha ouvido coisas. As notícias corriam rápido, até mesmo aos ouvidos do rei. O rei de Jericó foi informado sobre a chegada de alguns espiões. Então, ele imediatamente ordenou que seus homens os encontrassem e os levassem até ele. Os batedores mal haviam se acomodado quando bateram na porta. Não era um cliente, mas os próprios guardas do rei. Então o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: traga os homens que vieram até você e entraram em sua casa, porque eles vieram espionar toda a terra. Josué 2:3. Os soldados estavam procurando os espiões israelitas escondidos em sua casa, enquanto seu próprio rei exigia a verdade e lealdade. Raabe estava no meio. Uma resposta errada e ela seria executada como uma traidora. Mas Raabe fez algo inesperado. Ela escondeu os batedores no telhado de sua casa, debaixo das hastes de linho que havia estendido, e disse aos soldados: sim, os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, quando era hora de fechar o portão da cidade, eles foram embora. Não sei para que lado eles foram. Vão atrás deles rapidamente. Vocês podem alcançá-los. Josué 2:4-5. Então os homens saíram de sua casa e partiram em perseguição dos espiões na estrada que leva aos vales do Jordão.
Raabe correu um risco calculado. Mas por que ela faria isso? Uma pagã, uma mulher em condição de marginalidade, se aliaria a Israel? O que ela acreditava sobre o Deus de Israel? Ela pediu algo em troca? Com os mensageiros do rei longe, havia algo mais profundo, algo invisível mexendo com Raabe. Suas ações não foram apenas motivadas pelo medo ou autopreservação. Ela tinha ouvido murmúrios dos israelitas, histórias sobre o seu Deus, um Deus que havia separado o Mar Vermelho, um Deus que podia destruir reinos com uma palavra. O temor do Senhor agarrou seu coração. A fé de Raabe não era mais um pensamento distante, era a sua âncora. Mas os batedores acreditariam nela? A veriam não como uma mulher em situação de marginalidade, mas como uma mulher que buscava a redenção? Então, em sua ousadia, ela foi aos batedores em seu telhado e fez um pacto com eles. Se ela poupasse a vida deles, eles poupariam a dela quando invadissem a cidade. Por favor, jurem-me pelo Senhor que vocês mostrarão bondade à minha família, pois eu mostrei bondade a vocês. Deem-me um sinal seguro de que vocês pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs e de todos os que pertencem a eles, e que vocês nos salvarão da morte. Nossas vidas pelas suas vidas. Os homens a tranquilizaram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e lealdade quando o Senhor nos der a terra. Josué 2, 12, 14. Raabe havia escolhido seu lado e agora estava pedindo misericórdia, não apenas para si, mas para toda a sua família. O acordo foi feito. Os batedores haviam prometido misericórdia a Raabe. Mas agora vinha a parte mais difícil: escapar da cidade com vida. Os portões de Jericó estavam fechados. Soldados vigiavam as estradas. Os homens do rei provavelmente estavam vasculhando a área. Raabe agiu rapidamente. Sua casa era construída na muralha da cidade, um local arriscado para uma residência. Mas agora, a estratégia de saída perfeita. Então Raabe pegou uma corda escarlate com a qual ela desceria os espiões pela janela, para que eles escapassem discretamente. Mas antes que os batedores partissem, eles disseram a ela: "Este juramento que você nos fez jurar não será válido para nós, a menos que quando entrarmos na terra, você tenha amarrado este cordão escarlate na janela pela qual você nos desceu. E a menos que você tenha trazido seu pai e sua mãe, seus irmãos e toda a sua família para dentro de sua casa. Se algum deles sair de sua casa para a rua, o sangue deles estará sobre suas próprias cabeças. Nós não seremos responsáveis. Quanto àqueles que estão na casa com você, o sangue deles estará sobre nossa cabeça se uma mão for levantada contra eles. Mas, se você contar o que estamos fazendo, seremos libertados do juramento que você nos fez jurar." "Concordado", ela respondeu. "Que seja como vocês dizem." Os batedores se esconderam na região montanhosa por 3 dias antes de voltarem ao acampamento e entregarem seu relatório a Josué. Eles confirmaram que o Criador havia lhes dado a terra de Jericó e era hora de sitiar a cidade. Enquanto isso, de volta a Jericó, Raabe amarrou o cordão escarlate em sua janela e esperou. Mas o resto de Jericó continuava comendo, bebendo, negociando, sem saber que a destruição estava logo além do Jordão. De manhã cedo, Josué e todos os israelitas saíram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar. Mais de 1 milhão de israelitas, homens, mulheres, crianças, gado, acamparam perto do Rio Jordão. Não era uma invasão secreta. Este era um movimento público. O povo esperou por 3 dias e então Josué deu uma ordem: "Consagrem-se, pois amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas entre vocês." Josué disse aos sacerdotes: "Tomem a arca da aliança e passem à frente do povo." Então eles a pegaram e foram à frente deles. Josué 3, 5, 6. O rio Jordão estava transbordando, suas margens largas com as enchentes da primavera.
Mas quando os sacerdotes carregando a arca da aliança pisaram na água, algo milagroso aconteceu. As águas que vinham de cima pararam e se levantaram em um monte, pois a nação inteira atravessou o rio em terreno seco, assim como seus pais tinham feito no Mar Vermelho 40 anos antes. Depois que atravessaram o Jordão, o Criador disse a Josué para selecionar 12 homens, um de cada tribo, e encarregou-os de recolher 12 pedras do leito do rio, pedras do solo seco, debaixo das águas da inundação, para construir um memorial. O Criador queria que a próxima geração se lembrasse de seu poder. No 10º dia do primeiro mês, o povo saiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira oriental de Jericó. E Josué montou em Gilgal as 12 pedras que eles haviam tirado do Jordão. Ele disse aos israelitas: no futuro, quando seus descendentes perguntarem a seus pais o que estas pedras significam, digam-lhes: Israel atravessou o Jordão em terreno seco. Josué 4, 19 e 22. O povo de Jericó estava tenso. Eles tinham visto Israel atravessar o Jordão. Eles tinham ouvido as histórias por anos. O inimigo estava acampado logo do lado de fora de seus portões. Mas Israel não atacou. Eles não construíram arietes ou escadas. Eles não enviaram arqueiros, nem ameaçaram um cerco. Em vez disso, o Senhor disse a Josué: marche ao redor da cidade uma vez com todos os homens armados. Façam isso por 6 dias. Tenham 7 sacerdotes carregando trombetas de chifre de carneiro na frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes com os sacerdotes tocando as trombetas. Quando vocês os ouvirem soar um toque longo nas trombetas, todo o exército deve dar um grito alto. Então o muro da cidade desabará e o exército subirá, cada um para a frente. Josué 6, 3, 5. E assim começou. No primeiro dia, logo após o nascer do sol, uma procissão surgiu e os filhos de Israel marcharam ao redor da cidade uma vez. Nenhuma palavra foi dita, nenhum ataque, nenhuma ameaça, apenas um círculo silencioso ao redor da cidade, e eles voltaram para o acampamento. Dia 2, o mesmo. Depois dia 3, depois 4, 5, 6. Cada dia eles faziam a mesma coisa, marchando ao redor da muralha de Jericó. Mas no 7º dia, eles vieram mais cedo e não saíram depois de uma volta. Foi só nesse dia que eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes soaram a explosão da trombeta, Josué ordenou que o exército gritasse: alegrem-se, ó povo, pois o Senhor lhes deu a cidade. Milhares de vozes explodiram ao mesmo tempo. O som das trombetas ecoou. O chão tremeu. Os muros impenetráveis de Jericó, o orgulho de Canaã, desabaram. A poeira encheu o ar. Pedras rolaram. Gritos ecoaram. Todos atacaram para a frente. E eles tomaram a cidade. Eles dedicaram a cidade ao Senhor e destruíram com a espada toda coisa viva nela. Homens e mulheres, jovens e velhos, gado, ovelhas e jumentos. Mas Josué disse aos 2 homens que haviam espiado a terra: vão para a casa da mulher e tragam-na para fora, e a todos os que pertencem a ela, de acordo com o seu juramento a ela. Josué 6, 21, 22. Então os jovens que haviam feito a espionagem entraram e trouxeram Raabe, seu pai e mãe, seus irmãos e irmãs, e todos os que pertenciam a ela. Eles trouxeram sua família inteira e os colocaram em um lugar fora do acampamento de Israel. A cidade de Jericó foi queimada com tudo o que havia nela, mas eles colocaram a prata e o ouro e os artigos de bronze e ferro no tesouro da casa do Senhor. Apenas Raabe, sua família e todos os que pertenciam a ela foram poupados, porque ela escondeu os homens que Josué havia enviado como espiões a Jericó. Até hoje, ela vive entre os israelitas. Mas o que isso significava? Raabe era uma cananeia. Ela havia vivido uma vida pecaminosa. Ela sabia que as leis de Israel condenavam a prostituição.
Mas a divindade já havia feito um espaço em sua aliança para forasteiros como ela. A comunidade deve ter as mesmas regras para você e para o estrangeiro que reside entre vocês. Este é um estatuto duradouro para as gerações vindouras. Você e o estrangeiro serão os mesmos perante o Senhor. As mesmas leis e regulamentos se aplicarão a você e ao estrangeiro que reside entre vocês. Números 15, 15, 16. Raabe adotou a fé deles não apenas em palavras, mas em estilo de vida. E então a coisa mais inesperada aconteceu. Ela conheceu Salmão, um homem da tribo de Judá, um homem nobre, um israelita fiel. E ele não a via como uma mulher que foi prostituta. Ele a via como uma mulher de coragem e fé. Eles se casaram e tiveram um filho chamado Boaz. Salmão, o pai de Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz, o pai de Obed, cuja mãe era Rute. Obed, o pai de Jessé, e Jessé, o pai do rei Davi. Mateus 1, 5, 6. Esta linhagem continuou até o nascimento de Jesus Cristo, nosso Messias, conforme registrado em Mateus 1. Raabe, outrora uma forasteira cananeia, havia se tornado uma mãe na família da aliança do Criador. Isso não foi apenas uma reviravolta na história de Israel. Este era o coração do plano da divindade para redimir os quebrados, restaurar os perdidos e reescrever a história de qualquer um que colocasse sua fé nele. O legado de Raabe não parou com as linhagens de sangue. Ela também é lembrada como uma mulher de fé. Mas por quê? Porque Raabe acreditou na palavra do Criador antes de ver qualquer prova. Ela acreditou em seu poder antes de ver os muros caírem. Ela arriscou tudo, sua vida, sua família, seu futuro, em um Deus sobre o qual ela só tinha ouvido falar. Pela fé, Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com aqueles que foram desobedientes. Hebreus 11:31. E da mesma forma, não foi também Raabe justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Tiago 2:25. O Criador não a viu como uma ex-prostituta. Ele a viu como uma mulher que confiou nele quando ninguém mais o fez. Ela acreditou e foi salva. Ela agiu e sua família foi poupada. Ela pertenceu e se tornou uma mãe na linhagem que trouxe Cristo ao mundo. Então, o que a história de Raabe significa para nós hoje? Significa que ninguém está longe demais. Significa que a divindade não nos define pelo nosso passado, mas pela nossa fé. Significa que a fé, mesmo das margens, mesmo em segredo, mesmo com medo, pode mover os céus. Faça esta oração comigo. Pai Celestial, viemos diante de Ti humilhados pela Tua graça e misericórdia. Ao refletirmos sobre a história de Raabe, uma mulher marcada por seu passado, mas redimida por Teu amor infalível, ficamos maravilhados com o Teu poder para transformar vidas. Como Raabe, todos nós falhamos, mas a Tua misericórdia nos chama a superar nosso passado e caminhar na novidade de vida. Reconhecemos, ó Senhor, que somos um povo que muitas vezes se encontrou no meio da destruição, enfrentando o caos de nossas escolhas e circunstâncias. No entanto, sabemos que a Tua misericórdia é maior do que todos os nossos erros e a Tua graça é suficiente para nos restaurar. Viemos diante de Ti hoje pedindo a mesma misericórdia que poupou Raabe e sua família no meio da queda de Jericó. Confessamos nossas falhas, nossos medos e as vezes em que escolhemos a segurança em vez da obediência. Mas assim como usaste a coragem de Raabe para cumprir o Teu plano, pedimos que uses nossa fé, por menor que seja, para realizar a Tua vontade em nossas vidas. Que sejamos vasos da Tua misericórdia e instrumentos da Tua redenção, prontos para agir com fé, confiando que Tu nos salvarás dos muros que ameaçam nos consumir. Senhor, pedimos que a Tua luz divina brilhe sobre nós, mesmo nos momentos mais sombrios, como brilhou na casa de Raabe, que possamos permanecer inabaláveis em Tua promessa de salvação.
Guia-nos, Pai, enquanto caminhamos na luz da Tua misericórdia. Ajuda-nos a lembrar que mesmo em nossa fraqueza, a Tua força se aperfeiçoa. Agradecemos pela Tua infinita misericórdia, sabendo que assim como Raabe, nós também somos redimidos pela Tua graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Por favor, nos conte na seção de comentários como esta história o inspirou e quais outras histórias bíblicas você gostaria de ver em vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva